Oi, gente, tudo bem? É um prazer dar início ao módulo de redação do nosso curso, que é o Vamos Decolar Sua Redação da Unemate. Apesar de, né, ser aqui falando sobre a Unemate, você pode utilizar esse módulo de redação para a sua vida de escrita, para a sua vida de redação de outros vestibulares, de Enem, até porque você vai perceber que eu vou citar bastante coisas que podem ser aplicadas no Enem também, até porque a Unemate segue uma estrutura parecida com provas de redação de outros lugares, né, uma estrutura base, e essa primeira aula aqui eu vou falar um pouquinho para vocês como que deve ser a sua redação, o que, que não pode faltar, o que, que compete, né, a cada parte do edital, cada critério, cada ponto, e o que, que você precisa já saber desde o início, antes de qualquer coisa, a respeito da sua redação na Unemate. Então, primeira coisa é que a gente tem os critérios, né? Lembrando que a redação ela é corrigida só na segunda fase. Então, você precisa, né, ser classificado lá na primeira fase, que é a prova de conhecimentos, para depois você ir para a segunda fase, que é o momento que você vai ter a sua avaliação de redação corrigida. Lembrando que também a redação, ela pesa 5 dentro da nota, né, de somar as notas de conhecimentos gerais e redação. Então, basicamente, você pode alcançar de 0 a 50 pontos dentro da redação, sendo que 0 ali você iria, né, realmente anular a sua prova, zerar ela. No geral, a gente tem um 0 a 10, só que como a gente tem um ponto 5, tudo é multiplicado por 5, né? E no final você consegue até 50 pontos com a sua redação na Unemate. Aí, como eu disse, ela é após a primeira fase, que é a prova objetiva, você tem que ser selecionado para poder ir para a próxima fase. E a gente tem 4 competências, dentro da prova da Unemate, diferente do Enem, que são 5, aqui a gente tem 4, porém, eles abrangem os mesmos critérios que o Enem, só que distribuído entre essas 4 competências, que são quais? Bom, a gente vai ter primeiro a primeira competência, né, que é a competência 1, o edital diz que é o domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui eles vão avaliar a sua gramática, a norma culta, se você tem um texto em prosa. O que é um texto em prosa? É quando você estrutura ele em parágrafos, né, quando não é em versos, como, por exemplo, um poema, e tem os parágrafos, tudo certinho, os períodos, a estrutura de um texto normal, né, que não vem ali igual uma poesia, por exemplo. A norma culta e a gramática vai levar em consideração ali você não usar termos coloquiais, termos informais que não se remetem a um texto de norma culta, norma padrão. A gramática, né, vai avaliar a questão vírgula, acentuação, separação de palavras, toda a parte que compete o português base ali vem na competência 1, né, a gente vai ter cada uma dessas competências ali se dividindo, né, em relação à pontuação na Unemate, e a gente tem, no final, uma soma de 10 pontos, em que cada competência vai valer 2,5 pontos. Então, é basicamente assim que funciona a divisão das notas. Apesar de que a gente não tem acesso a como que é a distribuição dessas notas, infelizmente, mas a gente sabe que vai ficar ali meio que 2,5 para cada lado. Aí a gente tem a competência 2, que é a competência que o edital vai dizer que é a articulação entre as capacidades de leitura e escrita. O que isso quer dizer? Que aqui você vai ter a avaliação da famosa coesão e coerência. Então, além de você ter que ter uma norma culta, uma gramática, né, condizente com o português, com a língua portuguesa, você tem que ter coesão e coerência na sua fala. Então, você não vai dizer para que existam 3 pessoas vai, 3 pessoas vai, ou então 3 estados terão, né, que seria a conjugação certa, 3 estados terá. Não, você tem que pensar lá na conjugação, pensando no singular, no plural, atender ao uso de ao uso de tio, tudo aí vai atender a coesão e a coerência. Além disso, aqui entra a relação entre as suas ideias. Por exemplo, você não pode falar uma coisa no primeiro parágrafo, afirmar algo, e no segundo você negar, fazer uma contradição daquilo que você mesmo disse, está sendo incoerente, e aqui você perde o ponto. Quando você está começando o parágrafo de uma forma e terminando ela totalmente oposto do que você começou, você também não segue a coerência, e aí você perde ponto aqui, né? Sua capacidade de relacionar as suas próprias ideias dentro do texto é correlacionada aqui com a competência 2. Já a competência 3 fala, né, que é a capacidade de estabelecer relação entre o propósito, né,
do que foi apresentado para você da prova e a coletânea de textos fornecidos. Então, na competência 3, a gente vai ter o quê? Avaliar se você não fugiu do tema, não fez a tangência, né, não tangencializou o tema, era uma coisa e você falou algo, mas não era o que estava pedindo, se você não fugiu totalmente do tema, se você não fez uma cópia dos textos motivadores, né, não pode fazer uma cópia da coletânea, nem uma cópia de textos que estão na prova, é algo que zera a sua prova. Óbvio que você pode usar como inspiração, mas você não pode fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V do texto motivador, tá? Assim como no Enem não pode. Aqui vai avaliar a sua originalidade, seu senso crítico, sua percepção, né, de avaliação do conteúdo, como é que ele funciona para você, o que você pensa a respeito daquele assunto. Então, aqui vem a sua visão de tese, né? Aqui é avaliada a sua tese, perceber se você conseguiu estruturar as suas ideias da maneira como o edital quer de você, né, ali na prova. E a competência 4 vai ser a capacidade de sugerir possíveis soluções para a temática em discussão na prova, que é a nossa famosa intervenção, né, nossa proposta de intervenção. Muitas pessoas me perguntam, eu posso fazer uma proposta de intervenção parecida com a do Enem? Sim, você pode, eu até prefiro que você faça, até sugiro que você faça, porque você vai ter uma proposta, né, uma conclusão bem completa, atendendo ali a 4 pontos primordiais que eu trouxe para vocês aqui: o que, quem, como e para quê. O que tem que ser feito para solucionar esse problema? Como é que eu vou solucionar esse problema? Qual é a ação que eu estou propondo? O que eu estou propondo como intervenção para esse problema? Quem que vai fazer isso? Qual que é o agente de intervenção? Eu até vou ter, né, aqui no módulo uma aula sobre agentes de intervenção, sobre a proposta, como é que você vai trazer para o real, tornar isso mais prático, mais viável, mais verdadeiro, realizável. E para que isso vai ser feito, né? Qual é o efeito que você espera com essa sua ação? Para nada? Não, né? Você tem algo em mente por meio da sua ação, por meio da sua proposta, e aí a gente quer saber, dentro dessa competência, para que vai servir a sua solução, né? Vai solucionar o quê dentro do seu texto, dentro da sua problemática, dentro da sua análise, da sua perspectiva a respeito daquele tema apresentado. Então, percebam que é uma estrutura que é um esqueleto de texto, né? Eu vou trazer uma introdução, vou trazer uma tese, eu vou desenvolver meu argumento, vou desenvolver a minha ideia, vou argumentar, né, no meu desenvolvimento, e eu vou concluir a minha ideia por meio de uma solução de problema. Por isso que eu vou trazer para vocês ao longo do curso como é que se constrói uma redação, um esqueleto de texto que garanta que você vai atender as 4 competências e ter um texto bem estruturado, bem compreensível, que expresse a sua opinião, mas não utilize primeira pessoa, né, que é algo que a gente não quer um eu acho, eu penso. Por quê? Porque o texto dissertativo, argumentativo, não aceita primeira pessoa. Então, toda vez que você perceber que está tendo uma pessoalidade no texto, já para de usar, não pode usar o eu ou o nós. Eu penso, eu acho que, achamos, pensamos. Isso não faz parte da realidade do dissertativo argumentativo. O fato de ser norma culta, né, de ser um texto argumentativo, precisa ser em terceira pessoa do singular ou do plural quando necessário, mas não pode usar a primeira pessoa, nem eu e nem nós, tá? Então, sempre que você vê ali esse seu vício em utilizar a primeira pessoa, já marca em vermelho nos seus estudos para redação, que não é algo que eu quero que você abandone, esse seu vício em usar a primeira pessoa para ter um texto formal, um texto rico, um texto assim, próprio, né, que vai passar uma seriedade. Você precisa usar a terceira pessoa, que vai, né, indicar todo ali o contexto de norma culta, de gramática, que a gente espera para uma redação. E essa aqui foi a primeira aula, né, uma aula curtinha, só para te situar, né, do que você precisa atender nas competências da Unemat. E aqui eu trouxe também, só para te né, alertar sobre coisas que zeram a sua redação. Isso aqui está lá no edital, né, coisas que vão atuar como nota igual a 0. Então, quando é algo estrutural, que não atenda à proposta, fuga do tema, que seja em versos, porque não atende o formato de prosa, que é o que a gente espera, que não seja articulado verbalmente, ou seja, você começa a utilizar números e símbolos e siglas lá jogadas no texto, né?
Então, esse aqui faz parte da estrutura do texto, pode zerar a sua redação. A organização, que é você não redigiu com caneta, redigiu lá com lápis, não transcreveu para o cartão oficial, teve alguma identificação do seu nome ou assinatura no papel oficial, não pode ter nada que identifique você, que não tenha até 10 linhas, então um texto com menos de 10 linhas, ele é anulado. Então, assim, nem que você tenha que enrolar, ficar enchendo a linguiça até preencher 10 linhas, preencha 10 linhas, porque com menos de 10 linhas você não vai ter nem um ponto, porque vai anular a sua redação. Outras coisas que também infringem, né? Cópia de coletânea, coletar lá o texto, como eu falei para vocês, fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V do texto motivador não pode, copiar de questões, ficar colocando desenho, forma, ou começar a escrever seu texto em outra língua que não seja portuguesa, começar a escrever texto em inglês lá. E aqui, diferente do Enem, a gente tem como direitos humanos no Enem anulando, né, a sua prova. Aqui não, aqui você perde 2 pontos se você infringir direitos humanos, mas pelo amor de Deus, né, gente, ninguém aqui vai infringir um direito humano dentro de um texto de redação, por favor, né, olha aí, toma cuidado, né, então, não iria anular, mas perderia 2 pontos, tá? E aí, para já te falar aí um spoilerzinho da próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai começar a estudar para essa redação, agora que a gente já tem noção do que é cobrado, do que é preciso, agora a gente vai saber como que a gente vai começar a estudar para redação. Vou falar para vocês um pouquinho sobre esses passos, né, para estudar, começar a estudar uma redação do zero. Então é isso, te vejo na próxima aula, espero que você tenha gostado.